Esses conceitos básicos são os sinais e sintomas que vocês irão trabalhar aí quando a gente começar a trabalhar anamnese, tá? Eu dividi esses sinais e sintomas em grupos, para que vocês melhor aprendam. Então, nós temos grupos da senso-percepção, grupos da linguagem, grupos do pensamento, certo? Que são alterações do pensamento, alterações da linguagem, alteração motora, alteração da senso-percepção. E hoje nós vamos começar a trabalhar as alterações da senso-percepção. As alterações da senso-percepção, pessoal, é o que a gente trabalha os 5 sentidos. A nossa senso-percepção, que é a nossa sensação e a nossa percepção para com o outro, para com o objeto, é através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Ótimo, muito bem. Os 5 sentidos, certo? E aí, pessoal, como alterações da senso-percepção, nós temos as alucinações e as ilusões. As alucinações, elas não existem. E as alterações das alucinações são com relação aos 5 sentidos. Auditiva, visual, olfativa, gustativa, é o paladar. Vou só ajeitar aqui, né? Gustativa e tátil. Certo? A auditiva e a visual são as mais comuns. A olfativa e a gustativa são as mais raras, porém, elas se apresentam juntas. Tá? Então, veja. Essas são as essas são as alterações da senso-percepção. A alucinação, ela não existe. Ela não existe para nós que não temos transtorno mental, que não alucinamos. Porém, ela é real para aquelas pessoas que alucinam. E daí, se vocês encontrarem artigos científicos falando sobre alucinações, elas vão dizer que eu não posso alimentar a alucinação de um paciente. Porém, eu não posso ir contra esta alucinação. Porque a partir do momento que eu vou contra a alucinação, que é o que o paciente acredita, ele pode se tornar agressivo para comigo. Certo? Aí você pode pensar, então o que é que eu faço? Dona Maria está dizendo que tem uma pessoa sentada aqui. Tá? E daí ela me chama e diz, Clélia, você está vendo que tem uma pessoa sentada aqui? Eu vou dizer que eu não estou vendo. Tá? Quando eu digo que eu não estou vendo, eu não estou alimentando a alucinação de Dona Maria. Mas eu também não estou indo contra. Eu só disse que eu não estou vendo. Eu não disse, Dona Maria, não tem ninguém aí, Dona Maria. A partir do momento que eu digo isso, eu estou indo contra. E daí ela pode se tornar agressiva. O paciente que tem mais alucinações é o paciente com esquizofrenia, que é o transtorno mental mais agressivo que nós temos. Todo paciente com esquizofrenia, ele apresenta alucinações.
Outro transtorno que também é bem comum sentir alucinações é a depressão grave. Paciente com depressão grave, ele também pode apresentar alucinações. Aí, pessoal, toda vida que vocês escutarem a palavra psicose, vocês associem as alucinações. Tá certo? Paciente psicótico, ele apresenta alucinações. Então, sempre que vocês escutarem psicose, relacione a alucinações. Certo? E daí, pessoal, as alucinações, apesar de não existirem, elas existem com relação aos 5 sentidos, tá certo? Além dos 5 sentidos, nós temos 2 tipos de alucinações nos quais nós vamos ver, que são as alucinações sinestésicas e senestésicas. Quando eu for passando os slides, eu vou falar delas para vocês, tá? Então, vamos trabalhar aí as alucinações. Então, alucinações são sensações ou percepções em que o objeto não existe, mas que é extremamente real para o paciente. E ele não pode controlá-las, pois independe de sua vontade. As alucinações podem ser dos 5 sentidos, e além disso, nós temos a das relações corporais e as sinestésicas, certo? Vamos começar a ver cada uma delas. Oi. Oi. Sintátil é o tato. Certo? Mas a gente vai falar de cada um, tá? Então, pessoal, veja que para a pessoa que alucina, há uma convicção inabalável em relação ao objeto alucinado. Então, ele acredita que tem a pessoa sentada aqui porque ele está vendo. Ele acredita que as vozes estão na sua cabeça e estão mandando ele fazer determinadas coisas. Ele acredita que tem um jacaré aqui querendo comer ele, tá certo? Ele acredita que tem bichos andando no seu corpo, tá? Então, é aquilo que o paciente acredita. Para ele é realidade, tá? Sendo a percepção da alucinação de origem interna, um objeto alucinado muitas vezes é percebido mais nitidamente que um objeto real. Então, ela acredita mais no que a voz está dizendo, tá? Do que no que eu estou falando. Eu que sou a mãe dela, certo? Então, ela acredita mais no que ela está vendo do que naquela pessoa que ela convive a vida toda. Ok? Embora as alucinações possam manifestar-se através de qualquer um dos 5 sentidos, as mais comuns aí é a auditiva e a visual, tá? E daí nós vamos começar a falar nas alucinações auditivas. As alucinações auditivas, ela pode ter sons inespecíficos, como chiados, zumbidos, ruídos de sino, roncos, assobios, ou então vozes. Essas vozes, pessoal, o paciente ele pode ter uma voz na sua cabeça e essa voz vai mandar, vai proferir injúrias, vai mandar ele fazer determinadas coisas, tá? Ou o paciente pode ter várias vozes na sua cabeça. E ele relata que essas vozes estão conversando. E ele está enlouquecendo porque as vozes estão conversando na cabeça dele. O menino fica na novela. Qual? Na novela. Ah, é? Tem? Ele fica assim, ele é um
verdade. Tem também os noveleiros aí, tem uma novela que foi feita por Bruno Gagliasso, que ele foi também um esquizofrênico, tá? E daí, pessoal, tem um vídeo no YouTube, caso vocês queiram assistir, mas eu vou colocar no Canvas para vocês, porque a turma da manhã também me pediu, então vou colocar para as duas, que é o Diário de um Esquizofrênico. Alguém já viu? Não. Mas eu vou colocar, quando eu colocar essa aula, quando eu for colocar essa aula para vocês, aí eu vou colocar o vídeo que é do YouTube, vou colocar o link lá, certo? Caso vocês queiram assistir, mas lá, pessoal, quem assistir, eu quero que vocês prestem atenção na questão que, como é conflitante uma pessoa estar escutando vozes, como é enlouquecedor, né? E também eu quero que vocês vejam como é difícil para os pais ter um filho esquizofrênico, ter um filho com alucinações, certo? Daí eu quero que vocês já tenham assim um olhar, tá? Para essa família que sofre, certo? E daí, continuando aí as alucinações auditivas, nós temos aqui 2 tipos de alterações que ocorrem nas alucinações auditivas. E é o que a gente chama de sonorização do pensamento e automatismo mental. O que é a sonorização do pensamento? Primeiro, ela é um tipo de alucinação auditiva. Como é que acontece? Ó, se eu estou cansada e eu vejo uma cadeira, eu vou me sentar, tá certo? Isso aí, quando a gente vai sentar, logicamente que a gente está pensando em sentar. Para o paciente que alucina, para o paciente que tem alucinações auditivas, não foi eu que quis sentar, mas foi a voz que mandou eu sentar, certo? Veja que a sonorização do pensamento, o paciente ele faz aquilo que ele está pensando, mas ele é tão adaptado a fazer tudo que a voz manda, que ele acha que só sentou porque a voz mandou, certo? Nós temos também o automatismo mental. O automatismo mental são as ordens que o paciente obedece porque a voz mandou. Então, hoje eu bati no meu pai, porque a voz mandou eu bater no meu pai. Eu não queria bater no meu pai. Eu sofro quando eu bato. Mas enquanto eu não bato, a voz não me deixa quieto. E daí eu bato. Certo? Isso é automatismo mental. Ele vai e faz o que a voz mandou. Certo? Deu para diferenciar os dois, a sonorização e o automatismo. Tá bom? Com relação ao automatismo, ele faz tudo que a voz está mandando, tá? Independente de se for bater, se for roubar, se for matar, ok? E daí nós temos as alterações, as alucinações visuais. As alucinações visuais, pessoal, elas podem ter formas inespecíficas, como clarões, chamas, raios, vultos, sombras. Hoje pela manhã a menina relatava que uma pessoa da família dela vê fogo na casa. Tá? Formas definidas como pessoas, monstros, demônios, animais, santos, anjos e bruxas. Quando vocês forem assistir o Diário Esquizofrênico, vocês vão ver que ele alucina vendo bichinhos, vendo monstros. E até ele vê lá, ele cita muito a questão dos gremlins. Os gremlins não são aqueles bichinhos, né? Pois ele cita esses gremlins e lá passa os monstrinhos, ele tendo alucinações visuais. Certo? Dentro das alucinações visuais, nós temos as alucinações oniroides. O que são alucinações oniroides? É um tipo de alucinação visual onde o paciente, ele vive como se fosse numa cena. Não tem os livros
livros de contos de fada, né, que a gente escuta, Branca de Neve, Cinderela e tal. Então, se o paciente estiver vivenciando uma Cinderela, ele está vendo que o príncipe desceu do cavalo, está vindo. Vocês estão vendo, não? Ó, o cavalo branco, olha o príncipe, tá? Ele está vivenciando isso. Então, ele está sempre vivenciando uma cena de algo que ele assistiu, que foi contado para ele, tá? Nós tínhamos uma paciente bipolar e quando ela estava em crise e ela apresentava alucinação visual, ela sempre era uma artista da Globo, tá? E todo mundo que chegava lá era artista da Globo. E ela detalhava, você é tal artista, né? Fulano, tem um cabelo pretinho, né? Pintou, foi o cabelo, não sei o quê. Então ela ficava como se realmente a gente fosse aquela artista da Globo. E ela era determinado personagem, certo? Isso é o que a gente chama de alucinações oniroides. Também como alucinações visuais, nós temos as zoopsias. Zoopsias, pessoal, ela acontece quando o paciente está em abstinência. As zoopsias, ela acontecem devido ao delírio tremens, tá? Aí eu quero diferenciar para vocês delírio 1, não ficar doido, não, mulher. Tá? Vocês vão diferenciar delírio 1 de delírio tremens. Delírio 1, ele acontece no paciente quando ele está dopado, quando ele está em crise de ansiedade, onde ele fica com os pensamentos mais lentos, onde ele fica com os movimentos mais lentos, tá? Delírio tremens, ele é causado pela abstinência do álcool e da droga, tá? Então, só sente delírio tremens quem está em estado de abstinência, ok? No caso do delírio tremens, o paciente, ele pode ter uma alucinação visual do tipo zoopsias, onde ele vai ver o animal vindo até ele, certo? Onde, como eu falei, né, ele está vendo que o jacaré está vindo querendo pegar ele. E para ele o jacaré está lá, é real, certo? Isso chama zoopsias. Nós temos as alucinações táteis. Alucinações táteis é quando o paciente ele sente pequenos animais andando sobre sua pele, insetos. Ele fala que está sentindo o animal andando debaixo da pele. Ele até visualiza que a pele está com protuberância, porque tem um animal grande aqui embaixo, certo? E ele vai sentir os famosos voodoos, que é alfinetada. Ele sente pancadas, tá? E isso são alucinações táteis. Alfinetadas, queimaduras, estranhos carrapatos que penetram em algum orifício, vermes andando sobre a pele. Isso são alucinações táteis. Tranquilo com relação aos 3 tipos de alucinações? Aí, pessoal, nós vamos diferenciar o que são alucinações sinestésicas de alucinações senestésicas. Siné é interno, é com relação aos órgãos. Sené, desculpa, sené e siné, é com relação ao externo, é com relação ao ambiente, tá? Então, veja bem, aqui é siné, viu? Aqui é siné.
Alucinações senestésicas é com relação ao nosso interior, é com relação ao nosso corpo, onde o paciente, para o paciente, os nossos estão se revirando. Então, o meu coração está andando no corpo todo. Hoje eu estou sentindo meu coração na coxa, tá? E daí o paciente, ele está lá sentindo, ele não tá mais, o coração não está mais palpitando aqui, porque ele está palpitando aqui, certo? Isso são alucinações senestésicas, com relação ao nosso interior. Já as alucinações sinestésicas é com relação ao ambiente, ao externo, onde o paciente está vendo essas paredes se moverem, elas estão vindo, eu estou ficando apertado, eu estou ficando sem ar, eu só tenho esse espaço. Movimente-se. Não, eu não consigo, porque a parede está aqui me prendendo, tá? O paciente, ele pode passar dias nessa posição. Por quê? Porque a parede veio e só deixou esse quadradinho para ele. Isso são alucinações sinestésicas. Ok? Tranquilo? E daí, pessoal, nós temos, para encerrar aí, tá? Que vocês estão cansados de alucinação já, as alucinações do olfato e do paladar, que são as olfativas e as gustativas. Elas são raras, porém, elas aparecem juntas. Se eu sinto gosto de podre na comida, eu sinto o cheiro de podre na comida. Então, eu que não tenho alucinações, estou comendo aqui, a comida está uma delícia, tá? Ela que tem alucinação do olfato e do paladar, ela está sentindo o gosto de sangue nessa comida. E ela está sentindo o cheiro de sangue nessa comida e daí ela não come. Aí nós da enfermagem temos que ter uma atenção para essa paciente que tem alucinação olfativa e gustativa, porque se essa paciente passar muito tempo alucinando, ela não vai comer e não vai beber. Então ela vai desidratar. E nós temos que ter um cuidado com essa paciente, caso necessário a gente orienta a internação a essa paciente, certo? Então, os gostos e os odores podem ser muito desagradáveis e são percebidos sem que exista um objeto correspondente ao gosto e ao cheiro. O gosto, ele pode ser de sangue, de terra, de catarro ou qualquer outro desagradável. E os cheiros vão de perfumes até fezes, certo? Então, veja, os 5 sentidos são alucinações, além das senestésicas e das sinestésicas. E, pessoal, o que são ilusões para a gente ir para casa? Vocês não, né? Nem eu. O que são ilusões? Exatamente. Ilusões de ir para casa, né? Ilusão é algo que existe, só que o paciente está vendo de forma errada. Está vendo de modo deformado. Então, por exemplo, esse teto pode cair? Pode. Só que o paciente está vendo que o teto caiu. O teto está caindo, vocês estão vendo? Não. Isso é uma ilusão. Tá? Um ladrão pode entrar na janela da nossa casa. Não pode? Só que o paciente ele está vendo. Estão vendo o ladrão entrando? Estão vendo? Não, ninguém está vendo, né? Isso é uma ilusão. Então, a alucinação não existe de maneira nenhuma, a não ser para o paciente, e ilusão existe só que o paciente está vivendo agora, ou está vendo de modo deformado. Tranquilo? Cheiro no olho. Sexta-feira eu estou mandando aula extra para vocês com o resto de conceitos básicos, tá bom? Até segunda. Segunda é virtual, né? Então, sexta, a gente se vê de forma assíncrona, eu aviso no grupo, e segunda de forma síncrona, certo? Todo mundo na nova frequência? Vale.
gravando ainda.